Paz, pastor Muracava, tudo bom? Prazer falar contigo. Estávamos aqui nessa oportunidade linda, né, de compartilhar a experiência, de falar um pouquinho dessa ação que precisa cada vez mais estar no coração do povo de Deus, né, ser um missionário e, por que não, estrategista, né, ou não é? Sabe que Alegria, eu sou viu? teu fã, né? Hã? Sou seu fã. Querido. Pastor, eu não estou em Balneário Camboriú, né? Eu estou agora em São João Batista. Também é próximo, não é muito Sim, longe, sim. Terra dos mas sapatos. é a terra dos calçados. E estamos pastoreando aqui nessa cidade abençoada. Mas continuamos com os projetos, né? Os projetos evangelísticos, criativos. Eu gosto de chamar de efeitos visuais criativos, para chamar um pouco a atenção, né? E é um prazer poder estar aqui, viu, pastor? Amém, queridão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de cena aqui da tela, ficar ligado contigo aí, e eu volto aí daqui uns 40 minutos aí, 45, tá bom? Fique à vontade, libera tudo que o Senhor colocou dentro do seu coração, fique à vontade. Se quiser me chamar, também estou por aqui, mas fique à vontade, deixar você livre aí, para nós aprendermos com o Senhor. Vou estar anotando tudo aqui que você falar aí, tá bom? Tá bom. Já apresenta aí, Queridos, fique à vontade, queridão. Deus te abençoe. maravilha. Queria começar compartilhando um pouquinho, né, de como que começou essa ideia. Para quem não sabe, eu trabalho também com a mágica no evangelismo, né? Algumas pessoas falam, pastor, mas mágica é de Deus, mágica pode. Então, há um mistério, assim, as pessoas acabam trazendo para um lado místico, né? Na verdade, a gente está falando de um truque, de um efeito, como já falei, um efeito visual criativo. Eu trabalho com isto dentro de palestras, mensagens, evangelismo, desde 2004. Mas somente em 2010 nós oficializamos e abrimos um ministério, um departamento de evangelismo com mágica, né, onde surgiu também a ideia de realizarmos alguns vídeos para que pudéssemos disponibilizar isso, né, como uma ideia para outras pessoas através da página do YouTube. E nós lançamos então um canal chamado Palavra Mágica TV. Se você for no YouTube colocar Palavra Mágica TV, você vai ver muito dessas mágicas na rua. A mágica, na verdade, foi uma ferramenta de chamar a atenção das pessoas. Por quê? Evangelismo, de você bater de porta em porta, né? Há muitos anos eu já fazia isso, desde a minha adolescência. Cansei de pegar folheto e convidando de porta em porta as pessoas. E quem já trabalhou com evangelismo desta maneira vai, talvez, se familiarizar com aquilo que eu vou dizer. Porque as pessoas que querem ser simpáticas, elas acabam te ouvindo. Mas as pessoas que estão na sua correria, estão no seu dia a dia, estão cansadas, elas não dão bola para isso. Mais um convite, mais alguém batendo aqui em casa. Então, a gente sabe que a estratégia ela pode ter algum tipo de retorno, mas a porcentagem é muito baixa. E nós reparamos que quando estamos na rua, convidando as pessoas, seja para um evento, seja para uma programação, as pessoas param pela educação, né? Pela educação. Mas quando você a convida a passar por uma experiência, seja ela divertida, cômica, engraçada ou lúdica, nós percebemos que o efeito é quase que 1000 vezes maior, né? É uma porcentagem gigantesca e maior. Um exemplo disso, quando nós montamos uma equipe, só para você ter uma ideia, em 2010 nós lançamos também um projeto chamado ESMACRE, que é a Escola de Mágicos Cristãos, onde nós formávamos evangelistas, né, os missionários aí, para utilizar dessa ferramenta. Então a gente fazia ali um laboratório de ideias, de compartilhando qual é a melhor mensagem a ser agregada, o que nós poderíamos anexar com aquele efeito visual, né? E eu quero dizer para você que às vezes tem um receio, porque às vezes a gente tem um preconceito sobre aquilo que a gente não entende. Queridos, a arte de fazer um truque de mágica, ela é uma ciência do lúdico, é uma ciência do impossível. Ela quer apresentar aos nossos olhos algo que a mente fica pensando, como que aquilo aconteceu?
Então, nós montamos essa equipe, essa escola, e ali formamos muitos irmãos, muitos mágicos, que nos ajudavam nesse projeto. E nós íamos para as aulas práticas na rua e fomos, então, evangelizar com mágica na praça, na praia, nas calçadas, principalmente Balneário Camboriú e região. E aí, ao chamar uma pessoa a ter uma experiência, a falar para ela assim, olha, eu posso fazer uma mágica? Eu não me apresentava como o pastor, ou como, não, eu falei assim, tudo bem, eu sou mágico, posso fazer uma mágica para você? E não paga nada, é gratuito. A pessoa, além de ela parar, ela ainda chama os outros, ela chama a família, chama os amigos. Se estão andando num grupo de pessoas e você aborda uma pessoa, ela não quer ver aquilo sozinha, ela quer falar, vem cá, ele vai fazer uma mágica. E enquanto a mágica acontecia, a experiência acontecia com aquela pessoa, nós também incluímos a mensagem, né? Seja de esperança, seja de valores. E era muito legal, porque as pessoas ficavam impactadas, saíam com aquilo pensando. E nós tivemos vários feedbacks de pessoas que falaram, puxa, eu ouvi aquilo de você, eu ouvi, né, aquele dia que você estava na rua, ou pessoas que estavam distante olhando, mas não tiravam os olhos, prestavam atenção e também eram tocadas de alguma maneira. Então, essa é uma arte que as pessoas, muitas vezes, elas não reconhecem por desconhecer, né? Porque às vezes a pessoa fala mágica, parece que é a coisa do diabo. Eu nunca esqueço de uma feira dos ministérios que nós realizamos em Balneário Camboriú, e eu faço, quando a gente fazia a feira dos ministérios, eu montava a feira do Ministério Palavra Mágica. E ali a gente apresentava alguns truques de mágica para que as pessoas pudessem, então, né, ver como é que é a forma de trabalho. E eu lembro que uma senhora chegou um dia para mim e falou assim, pastor, ela me viu fazendo uma mágica que era com bolinha de espuma. E eu lembro que eu falava para ela que eu ia colocar a bolinha na minha mão, né? E o fato de dizer para ela que se ela soprasse, algo ia acontecer, e quando ela soprava, desaparecia. Ela um dia chegou para mim e falou assim, pastor, isso que o pastor fez, aí eu não sei nem como te dizer, mas eu sou obrigado a falar. E ela ficou se enrolando para comentar e compartilhar o que ela estava no coração. Ela falou, não, mas eu vou falar, pastor. Me perdoa, mas o pastor talvez desconheça, mas o que o pastor acabou de fazer não é de Deus, é do diabo. Eu falei, do diabo, irmã? Ela, pastor, essas coisas não agradam a Deus, essas coisas não é de Jesus. Eu falei, não, minha irmã, isso aqui não tem nada a ver com feitiçaria, não tem nada, é uma habilidade. A mão é mais rápida do que os olhos. E ela, não, pastor, eu vi desaparecer da sua mão. E eu tive que ensinar para ela como é que eu fiz, para mostrar para ela que era um truque, que ela também poderia fazer com um pouquinho de treino. Então, ela ficou tão impressionada, e ela dizia assim no começo, né, pastor, mas isso é do diabo. Eu costumo dar essa resposta, digo assim, mano, eu posso te garantir que essa não é do diabo, essa é minha. Eu comprei, eu paguei, eu tenho nota fiscal. Se o diabo comprou e tem uma parecida, o problema é dele. Às vezes as pessoas elas acabam tendo um preconceito pelo aquilo que não entendem, e o fato de não entender acabam dizendo que é do diabo, que é do inimigo. Mas a estratégia, ninguém pode tirar, irmão, de perceber o quão forte, né? Visualmente, ela pode se tornar um anexo com a mensagem. A ciência, né? E eu gosto de um pouquinho desses dados que a ciência traz sobre a percepção dos olhos, a percepção do inconsciente da mente, porque todos nós temos uma característica muito singular. Cada um de nós, só para você ter ideia, por isso que é legal quando você for evangelizar, se for alguém que você está orando, você conhecer quem é essa pessoa. E eu gosto de dizer que uma pessoa, ela tem três características. Essa pessoa ela pode ser auditiva, ela pode ser completamente auditiva, então o que vai trazer mais efeito para essa pessoa é aquilo que ela vai ouvir. Agora, tem pessoas que são completamente visuais, elas são tocadas pelo aquilo que enxergam, e tem pessoas que são que a gente chama de sinestésicas, né? Que são pessoas que precisam sentir, que precisam tocar. E cada uma dessas pessoas, nós somos as três, mas existe algo, existe
em cada indivíduo, uma dessas três que é maior, que é mais forte. Então, o que acontece? Se você conhece a pessoa que você está evangelizando, é importante você começar a perceber qual dessas estratégias pode investir. E a arte da prestidigitação, a arte do evangelismo, do efeitos visuais criativos, você usar alguma coisa lúdica, ou, né, alguma coisa colorida, para quem é visual, isso chama muito atenção e com certeza ela vai querer, ela vai abrir mais o coração para aquilo que você está falando. Da mesma maneira, se a pessoa é mais visual, mais auditiva ou sinestésica. Então, essas características é importante, porque quando eu apresentei isso para essa mulher, eu percebi, né, que ela estava muito tocada pelo aquilo que viu, e o fato de não entender trazia até um preconceito sobre aquilo. Mas todas as pessoas, e a ciência diz que todas as pessoas ela têm uma facilidade de anexar a informação com aquilo que vê. Então, se você estiver... Por isso que muitos palestrantes usam um data show, né, um projetor, e o fato de você fazer um teatro, você fazer uma mágica e colocar uma mensagem em cima, ela te traz uma reflexão que perpetua na sua mente e no seu coração. Então, quando a gente parte desse princípio, o evangelismo, ela se torna muito mais... ela tem mais propósito, né? Ela tem mais foco. Eu gosto de um texto da palavra que diz em Jeremias 3,15, que diz assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Eu acredito que nós vivemos uma era hoje ainda muito mais forte relacionada à tecnologia, onde todo mundo tem um celular. Hoje, graças a Deus, pelo aplicativo Zoom, nós podemos falar com muitas pessoas. Graças a Deus, né, nós podemos utilizar da internet também para evangelizar e chegar às nações. Mas a época do nosso Senhor, a época de Jesus na terra, junto com os discípulos, meu irmão, você tinha que viajar, você tinha que botar o cavalo na estrada, você tinha que, né, levantar o pó. E a gente sabe que essas facilidades nos trazem também algumas comodidades. Porque a pessoa acredita que, às vezes, ela não precisa, então, evangelizar tão forte, né, como ela deveria, se ela estivesse pegando uma maleta, uma mochila com folheto e saindo na casa. O tempo muda. E por que também não pensar de forma criativa, pensar um pouco fora da caixa, de como podemos atingir o coração, seja das crianças, dos adultos, da melhor idade, de uma maneira um pouco mais criativa. Então, quando nós começamos com o projeto, nós começamos, então, a ir para as ruas com os vídeos que nós apresentamos aí no projeto Palavra Mágica. E, a partir daí, também utilizando a mágica nas mensagens, em palestras. E chamou atenção, por exemplo, empresas queriam que eu fosse falar e fizesse... Porque aí a mágica você pode também interagir com as pessoas, né? Você pode quebrar um pouco daquela coisa da timidez das pessoas. Então, até uma série de ferramentas que pode ser agregada, que ajuda bastante. E aí as empresas começaram a chamar: pastor, você pode vir aqui para falar um pouquinho e para fazer aquelas suas mágicas lá e tal? Eu vi que a mágica ela abre uma porta para falar com as pessoas de uma maneira muito, muito legal. Comecei a participar e aprender ainda mais em congressos, reunido com outros mágicos. Em todos os estados do Brasil, praticamente, existe um grupo de mágicos que se reúnem, né? Então, a vira e mexe, eles fazem algum evento, nós íamos estar junto e tal. Então, isso facilitava bastante o aprendizado e também, né, essa parceria, principalmente com aqueles que pensavam da mesma maneira. Agora, algo me chamou muito a atenção. Eu fiquei abismado quando eu comecei. Assim que a gente publicava alguma coisa na internet, eu recebia mensagens, e-mails de mágicos no Brasil. E você pode pensar de muitos estados do país que me mandavam mensagem e diziam assim: pastor, eu já fui cristão, eu já fui evangélico, mas eu não estou mais, porque sempre me disseram que eu estava fazendo, eu era do diabo. O que eu estava fazendo não era de Deus. E aí, começando a conversar com essas pessoas, a gente percebia o tamanho da ferida que, infelizmente, existia em tantas pessoas que estavam vivendo essa realidade. Eu percebo, queridos, que nós estamos vivendo um tempo muito desafiador em várias áreas, né? Em várias áreas. Mas, ao conversar com essas pessoas e perceber que existe um bloqueio,
até mesmo dentro das igrejas, sobre você não poder fazer uma peça de teatro, não fazer, né, um fantoche, ou não fazer um ministério como esse que eu acabei de falar, a ponto de distanciar as pessoas. Nós precisamos reavaliar que tipo de evangelho estamos pregando. É o evangelho que agrega ou aquele que distancia? Eu sempre pensei que a igreja ela precisa ser um lugar onde as pessoas têm que se sentir bem, sentir acolhidas e amadas. Mas isso não só com os adultos, mas também com as crianças. Então, aqui em São João Batista, nós adquirimos algumas roupas de personagens, né? Como é que fala? De personagens, assim, leão, de um urso. E eu até trouxe aqui a cabeça de uma, que faz parte dessas roupas, né, de personagens, e nós colocamos na frente da igreja para recepcionar as crianças. Porque a ideia é que as crianças se sintam muito mais aconchegadas, abraçadas, num lugar gostoso, né, do que qualquer outro lugar. A igreja ela tem que ter na cabeça dela que é melhor até que, quem sabe, a casa dela. Eu vi ali o pastor Eduardo compartilhar, né, a respeito do Xaropim, falando a respeito da brinquedoteca. Nós fizemos aqui a brinquedoteca também, porque entendemos que as crianças ela precisam ter o tempo na linguagem delas, do jeito delas, e o fato de você, se não pensar um pouco fora da caixa e criar algumas estratégias para atraí-las, meu irmão, isso é um investimento que a sua igreja ou que o seu ministério vai fazer e que vai marcar a vida delas. Porque muitas crianças, hoje adultos que eram crianças, eles têm lembranças de que quando eram crianças elas tinham que só estar indo ali na escola bíblica dominical, não podia falar, não podia conversar com ninguém, tinha que... Não, sabe, e as lembranças que eu gostaria que as nossas crianças de hoje tivessem no futuro é que a igreja é um lugar divertido, um lugar legal, um lugar onde se aprende, um lugar onde faz amizade, um lugar onde se vive a comunhão, onde fizeram amigos, e que, claro, vão aprender a orar, vão aprender a ler a Bíblia, vão aprender sobre Jesus, sobre evangelismo, sobre os propósitos, mas com lembranças boas que marcaram a sua vida. Então, quando a Bíblia diz que Deus quer nos dar, né, quer criar pastores que apacentem com ciência e com inteligência, pensando de forma estratégica, né? De forma estratégica. Em Êxodo 35, 31 diz: Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico na construção do tabernáculo. Ou seja, as suas habilidades, a sua competência, a sua inteligência, estudando, né? Quando a gente fala assim, mas a ciência, ela é um confronto contra, às vezes, as verdades e a palavra. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, quando se fala dos magos que visitaram Jesus trazendo mirra, ouro, incenso, o termo magos eram pessoas estudiosas, pessoas que estudavam a ciência e o mistério por trás da ciência. Então, como essas pessoas não eram compreendidas, muitas vezes se usava esse termo magos, né? Eu acho interessante quando nós estudamos, por exemplo, a passagem de Daniel. A Bíblia diz que Deus coloca Daniel para ser chefe até mesmo dos magos do rei, né? Porque todo rei tinha os seus magos, que até feiticeiros e adivinhos eram, mas a Bíblia fala em Daniel capítulo 5, verso 11, que Deus coloca Daniel para comandar essa galera toda. Por quê? Porque foi identificado em Daniel um espírito de sabedoria, né? Então, essa maneira de você pensar de forma para frente, de você olhar a estratégia, de olhar numa visão um pouco mais ampliada, isso pode trazer efeitos para o agora e para o amanhã, para o já e para o amanhã. Então, eu lembro que uma vez eu fui na Expo Cristã em São Paulo e eu passei na frente de um stand e estava passando um vídeo do pastor Paul Washer, o pastor Paul David Washer. E eu peguei essa frase, quando eu ouvi ele falando, ele ministrando assim: se você quer alcançar pessoas que ninguém ainda alcançou, você precisa fazer o que ainda ninguém fez. E eu confesso que eu saí daquela feira com essa frase no meu coração. Eu saí dali pensando sobre isso. Se eu quero alcançar aquelas pessoas que ninguém conseguiu alcançar,
eu vou precisar fazer o que ninguém ainda fez. Que essa seja a meta de cada um de nós. Que esse seja o desafio de cada pessoa em fazer alguma coisa que você ainda não fez para a glória de Deus. Alguém um dia me perguntou, pastor, como é que você justifica fazer algo que poucas pessoas estão fazendo, né? Porque o preconceito existe, né? Existe sempre aqueles que vão dizer que não. Hoje está bem menor, graças a Deus, mas o que pode ser feito e o que se justifica? E eu gosto de sempre usar essa frase que eu anotei, que diz assim: se você sabe o que faz, sabe como faz, sabe para que você faz e para quem você faz, então faça. Essa é a intenção, você está sabendo para quem você está fazendo e como você está fazendo, e isso é primordial para que o evangelismo aconteça de forma criativa. Quando nós recebíamos o pessoal da Jocum, acredito que muitas das igrejas têm recebido, né, os missionários, e vimos sempre de forma criativa, eles indo para as ruas, evangelizando. Eu lembro que de um grupo que nós recebemos uma certa ocasião, e eles fazem malabarismo, fazem palhaço, fazem de tudo, né? Eu lembro que um dia chegamos no colégio, que era onde eles estavam hospedados, antes de dormir, dobravam seus joelhos, davam as mãos e diziam: Senhor, todos os aplausos, todos os elogios nós queremos entregar para o Senhor. A glória é do Senhor. E não há outro objetivo de nós realizarmos qualquer coisa, senão ser para que Deus seja glorificado. Então, quando nós trazemos algumas ideias, né, quando você vai buscar alguma ideia sobre de como você pode ser um pouco mais criativo, nunca esqueça de que tudo que você está fazendo ainda precisa ser feito somente dele e para ele, né? São todas as coisas. Você não faça pensando em agregar, eu vou fazer isso para crescer o ministério. É claro que você quer, como pastor, como líder de um ministério, ver os frutos do seu trabalho, mas a glória dele, e como é dele, é do jeito dele, é para ele, a gente crê que ele vai dar a direção, vai dar a estratégia, vai dar a visão para que isso aconteça. Nós, falando sobre algumas ideias, né, de que podem ser agregados, lembro, até amanhã nós vamos estar até recebendo aqui o pastor Donizete, que ministra, ele cuida de uma igreja, a Luz da Vida, lá no Peru. E quando ele estava conosco aqui, ele cuidava de um ministério que nós chamávamos o Dia da Princesa, que era o ato de você contratar uma mulher da vida, né, uma prostituta, e essa mulher era surpreendida, porque ela achava que ela estava fechando um pacote para fazer um programa. Mas a gente apresentava, levava essa mulher para um restaurante onde já muitos irmãos estavam esperando, e ela recebia presentes, flores, e vinha uma mensagem específica para ela. Às vezes num lugar cheio, preparado para uma pessoa. Nós temos muitos frutos desse trabalho, né, onde muitas mulheres restauraram a sua vida por causa desse trabalho. Sabe, quando a gente para e pensa um pouco fora da caixa, a gente percebe que há um mundo a ser realizado. Há um mundo de coisas que nós podemos fazer. Às vezes você pode ser criativo lá dentro, na sua empresa. Você pode ser um missionário, um evangelista, né, lá na faculdade, onde você trabalha. Porque a criatividade Deus vai te dar se você estiver disposto a fazer o que Deus quer mostrar. Deus vai mostrar para quem quer enxergar. Não adianta a gente dizer, não, a gente quer, mas o que adianta ter ideia e não realizar? Quando eu comecei com o trabalho de evangelismo na rua, eu percebi que quantas crianças eram atingidas e se surpreendiam com aquilo. Então, eu lembro que por muitas ocasiões, eu e o meu pastor Charles, nós íamos a alguns colégios para, enquanto ele levava uma palavra, também de uma forma muito criativa, cheia de brincadeiras, eu ia trazendo a mágica. E hoje eu dei continuidade depois desse trabalho e eu criei um outro personagem que também me facilitava acessar o coração das crianças, né, na linguagem delas, que é onde então surgiu o Dr. Malukovski. E o Dr. Malukovski é um palhaço, né? Um palhaço que a gente todo um tema, né? Ele vem de uma ilha chamada Malucolândia.
ele usa um submarino, essa é a história que a gente conta e se apresenta para as crianças, mas ele é um cientista maluco, né? Maluco por Jesus, maluco por Deus, e ele veio falar do amor de Deus na linguagem dele. Então ele é muito trapalhão, então ele vai fazendo as mágicas, algumas dão certo, outras dão errada, sempre contando uma piada, uma história, uma música. E então eu criei um roteiro para isso e comecei a apresentar nos colégios. E os pedidos só foram crescendo, os professores falaram, puxa, né, mais crianças precisam ouvir isso. E às vezes uma professora trabalha em 2, 3 colégios e a gente já marcava. E eu perdi as contas de quantos colégios de Santa Catarina a gente fez já. E uma porta que foi abrir. E eu lembro que uma vez uma prefeitura chegou para mim e falou assim, olha, nós temos 15 colégios, você quer falar para esses 15 colégios? Só que um problema, tem que fazer isso em 2 dias. Então, a própria prefeitura colocou um carro à disposição, onde eu entrava, entrava no colégio, fazia a administração, saía, já ia para o outro. Então, eu precisava de um reset daquilo que eu estava fazendo. E o palhaço, muitas vezes, tem que pintar o rosto, tem que... né, eu estava vendo aqui o pastor apresentando aí a sua performance, né? E a gente percebe que existem coisas que não facilitam na hora da praticidade. Então, eu criei o Dr. Malukovski uma maneira de reset rápido, que é praticamente, eu coloco um jaleco, eu tenho aqui uma gravata, né? Não vou colocar o jaleco agora, uma peruca, ok? É um jaleco de cientista, né? E o nariz e um óculos. Então, eu criei um óculos aqui, ó, que é já com o nariz já agregado, para não ter que colocar elástico e tal, e pronto! Aí virou o Dr. Malukovski, onde fazia as mágicas, apresentava para ele, para as crianças, e aí eu saía dali e já estava no esquema, né? Já estava pronto para poder, então, dar continuidade assim que eu precisasse entrar num outro colégio. Eu acredito que o que nós precisamos fazer é facilitar o processo. E, às vezes, a gente tem até uma ideia boa, mas o processo é complicado. Às vezes, a maneira como nós queremos realizar, ele não é didático, né? Ele não é prático. Então, a forma de você realizar alguma coisa que você possa fazer, né, com mais praticidade, isso facilita bastante a nossa apresentação, né, o nosso trabalho. Eu estava falando agora há pouco sobre a mente, né, e quando utilizando praticamente o recurso da prestidigitação, que trabalha muito com a imaginação, muito com a visualização, né, o colorido, o efeito mágico. Sabe, hoje existe, para quem trabalha, né, também com as empresas, com a parte corporativa, no mundo dos negócios, sabe que o mercado hoje, para funcionar, ele tem um estudo científico por trás, desde como a pessoa vai aceitar o produto até o fato dela conseguir comprar o produto. Porque tem pessoas que compram também o que não precisam, né? Mas tem pessoas que têm que acreditar que precisam desse produto. Então, existem estudos que fazem apresentar algo para as pessoas de forma mais apetitosa, mais agradável. E eles facilitam esse processo. E eu fico pensando por que os cristãos, pastores, evangelistas, né, não podem se preocupar em apresentar a Deus de uma maneira mais simples, de uma maneira que não complica. Porque como antigamente, queridos, quando se falava assim, olha, eu nunca vou virar crente, porque crente né, tem que usar só esse tipo de roupa, tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Aquela história, o porquê de como as coisas acontecem, é o que vai fazer com que ela decida se quer ou não. E eu quero usar esse exemplo, só para você ter uma ideia, talvez nem todo mundo sabe, mas a indústria que vende relógios hoje, elas entendem que existe uma maneira de fazer a pessoa achar que aquele produto, aquele relógio é mais acessível a ela, criar o desejo dela de adquirir aquele relógio. Se você entrar no Google e escrever assim, relógio de ponteiro, você vai perceber que, e coloque em imagens, né, ou qualquer anúncio, você vai perceber que a grande maioria dos anúncios que vendem relógios de ponteiro, o horário, os ponteiros vão estar em 10h10. Por quê?
Porque o nosso cérebro ele tem a tendência de olhar para algo redondo e imaginar um rosto. E o ponteiro 10 e 10 forma uma boca. Ou seja, é um rosto sorrindo para você. E o nosso cérebro aceita isso com muito mais facilidade. Isso significa que se o relógio estivesse marcando 4h40, que ela estaria uma boca triste, não chamaria atenção. Expeliria, né, e expelir o cliente, o futuro cliente. Então, olha, esses são estudos que as pessoas utilizam, só para você ter ideia, para que as pessoas possam, de forma mais criativa, ter mais facilidade, ou ter sucesso naquilo que estão implantando. Então, também não adianta você ter uma mágica que seja muito legal e fazer só por fazer. Eu vou dar um exemplo. A gente pode utilizar coisas simples. E às vezes você tem uma caneta, e a caneta ela pode ser o objeto que vai chamar a atenção da pessoa para você ouvir uma mensagem. E uma coisa simples, eu vou dar um exemplo. Eu costumo dizer assim, a caneta, ela é composta, além dela ter aqui a tinta, né, e o bico dela, nós temos uma tampa. E essa tampa na caneta, ela forma algo para o propósito. A caneta em si, você assina um cheque, você escreve um documento, você assina papéis. Mas o que faz uma tampa se não tiver a caneta? Para que serve uma tampa sem a caneta? Ela não tem sentido, ela não serve para nada. E eu costumo dizer para algumas pessoas assim, ó, a caneta e a tampa é como Deus e as pessoas. Eu sou a tampa, Deus é a caneta. Eu só vou ter sentido na minha vida se eu estiver conectado nele. Se eu não estiver conectado no Senhor, eu perdi o sentido da vida, perdi o sentido para que eu vivo. Há muitas pessoas que se sentem assim, só a tampa da caneta, sem a caneta. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Existem pessoas que vivem agindo e se desconectando de Deus. E ao desconectar, ela vai perceber que ela não é nada. Ela não é nada, mas se a caneta, se Deus tocar a minha vida, só assim eu poderei ser alguma coisa. Então, é um exemplo de que coisas simples podem prender a atenção de alguém, porque a pessoa quer saber aonde que ele quer chegar com isso. Aonde que ele vai chegar com essa história? Por que a caneta? Por que a tampa? E é uma reflexão para a pessoa. Então, a gente pode utilizar de qualquer coisa, desde que você esteja disposto a evangelizar. Sabe, é uma frase que também está em meu coração nessas últimas semanas, eu até compartilhei, que é, ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Se você entende que e assume uma missão, então, aonde você for, você vai utilizar o que você tem. Como o apóstolo Paulo diz, fiz de tudo para com todos, para que através de alguns meios eu pudesse alcançar alguns. O fato de você utilizar dos seus dons e talentos não precisa necessariamente ser a mágica, né? Porque eu sei que às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de estudo, um pouco mais de tempo. E falando nisso, eu estou criando, elaborando um curso de evangelismo com mágica, agora, nesse novo formato, né? A SMACRE, antes era de forma presencial, mas nós estamos montando um material para divulgar e colocar à disposição de pessoas que queiram também aprender de forma online. A gente vai estar divulgando isso nos nossos canais aí, tá bom? Mas é uma opção da pessoa entender que ela pode usar os seus dons, seus talentos, independente qual seja, para fazer a obra do Senhor. Lembro muito bem o dia que uma mulher, uma senhora, chegou para mim e falou, pastor, eu queria fazer alguma coisa para o Senhor, para Deus, mas eu não sei o que fazer. Eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Eu lembro que eu falei para ela assim, minha irmã, o que é que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Qual é o seu prazer? Ela, pastor, eu me realizo costurando. Eu gosto de estar ali na minha máquina costurando. Eu falei, por que você então não utiliza
esse teu desejo, essa vontade, e você não costura para Jesus. Essa irmã, ela teve uma ideia. A partir dessa frase e desse impulsionamento, ela teve uma ideia. Ela começou a convidar outras mulheres que gostavam também de costura. Montaram um grupo na casa dela. Cada um levava, né, o seu pano, algumas levavam a máquina. E elas começaram a estudar sobre a Bíblia enquanto costuravam. Elas falavam de Jesus umas para as outras, né, estudando a palavra, enquanto costuravam. E faziam enxovais para pessoas necessitadas, mães necessitadas. E ali saiu um ministério chamado Ministério Dorcas. Sabe, eu percebo que, às vezes, querido, a complicação está muito mais em nós do que em qualquer outro lugar. Às vezes a pessoa, né, fala, minha igreja não tem essa visão, meu líder não tem essa visão, meu pastor. Mas você pode ter essa visão. Você tem que entender quem você é nesse papel. Lembro o dia que nós estávamos fazendo mágica, evangelizando as pessoas na rua. E foi eu mais um grupo de pessoas, abordamos uma família que estava sentada, um casal, na verdade, estava sentado, e a mágica era uma carta que mudava na mão da pessoa, o valor da carta. E aí, então, a pessoa que estava assistindo, elas acharam legal, mas não foi o que nós esperávamos. Mas o que eu não sabia é que, enquanto nós estávamos fazendo para aquele casal, uma família de chilenos estavam assistindo mais afastado. E eles ouviram tudo aquilo que nós falamos. E nós ministrávamos na vida daquela pessoa a respeito das trocas, que Deus quer mudar o nosso coração, que Deus quer mudar o nosso interior. Talvez a pessoa esteja cansada de viver aquela vida. E quando aquela família ouviu, o pai da família me chamou, assim que eu terminei a mágica, ele me chamou no canto e ele diz assim, pastor, eu ouvi tudo que você falou para aquele casal. E enquanto você falava para eles, enquanto você fazia esse truque com a carta de baralho, eu quero dizer que eu decidi voltar para Jesus. Eu e minha família estávamos afastados dos caminhos do Senhor. Eu lembro que, aproveitando eles, nós fizemos uma outra ilustração e utilizamos de um outro truque de mágica e ministramos a palavra. E essa pessoa assinava a carta de baralho e ela desaparecia e tal, enfim, tem um truque ali por trás que essa pessoa recebeu aquela mensagem e ela voltou emocionada, né, chorando, dizendo que aquele dia tinha sido um marco, porque a família toda estava voltando para Jesus. Nós demos as mãos e todos fizeram essa oração conosco lá na praia. No outro dia, no culto, eu estava compartilhando essa história com outra pessoa, quando essa família veio. E eu via que ele andava no corredor, balançando a carta, ele falava, pastor, estou aqui por causa daquela palavra. Meu, quando eu olho e escuto, né, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, isso me faz ver o quanto há necessidade de nós pensarmos de forma um pouquinho mais criativa para alcançar as pessoas, que talvez, do modo convencional, elas teriam um pouco mais de resistência. Não digo que elas não veriam para Cristo, elas veriam, eu acredito, porque Deus tem um plano, mas Deus quer usar aqueles que estão disponíveis com aquilo que tem, com aquilo que pode, com aquilo que é, e eu creio que você é essa pessoa que Deus chama para que isso aconteça. Uma das maiores perguntas que as pessoas me dizem, pastor, mas a mágica na Bíblia, o que é a mágica na Bíblia? Principalmente quando eles olham para o livro de Atos, capítulo 8, que fala sobre Simão, e a Bíblia conta que Simão estava enunciando como um grande poder, como ele se fosse um enviado, né? Um homem poderoso na terra, fazendo milagres. Mas ele utilizava ali de truques. E ele estava enganando o povo. E a Bíblia diz que Simão, ele ouve a mensagem de Pedro e ele se converte, ele desce as águas do batismo. Mas ao ver que eles estavam impondo as mãos, ele também ficou impressionado com aquilo a ponto de pedir para que isso acontecesse através dele. E ele diz, quanto custa para que isso aconteça através de mim? É o velho homem falando. É os aplausos, é a necessidade de ter a glória para si. Ele poderia ter abandonado a mentira, né?
Por isso que quando eu ministro, eu costumo dizer, olha, tudo que nós estamos fazendo, estamos realizando, tudo isso não passa de de um teatro, né? É uma arte cênica, onde alguém estudou para criar um efeito para que os seus olhos talvez não captassem de imediato como que aquilo aconteceu. Mas isso não significa que há um poder, um sobrenatural, não. Nós podemos utilizar aquilo que nós temos para evangelizar as pessoas de forma criativa, mas sempre levando a glória para Deus. A glória é do Senhor. A glória é do Rei. E eu espero que você possa ser essa ferramenta por onde você passar e por onde andar, em nome de Jesus. Eu creio que nesses tantos anos, né, que nós estamos trabalhando com seja em colégio, com a mágica, nos colégios, em clínicas, na rua, e tantas pessoas que já foram abordadas, que passaram por alguma experiência. O que a gente vê no canal é algumas, né? Mas a gente tem muitas outras experiências assim que vivemos e percebemos a importância de falar de Jesus para as pessoas de uma maneira que elas entendam. Assim como você fala para a criança, tem que ser na linguagem dela. Cada pessoa tem uma linguagem, cada pessoa tem uma maneira de ver, enxergar e entender as coisas. E você precisa estar aberto para isso, de forma que possa ser prático, possa ser eficiente, mas também possa levar a palavra a esse coração de maneira que a pessoa não tenha nenhuma resistência. Algumas podem ser que até tenham. E olha, querido, sinceramente, essas pessoas que têm essa resistência sobre isso, é porque o tempo delas ali, naquele momento, talvez não seja o melhor momento. Né? Quantas vezes nós não abrimos o nosso coração para devidas informação, porque estamos passando por uma situação um pouco difícil. Então, nós temos que ter essa percepção que existe um tempo certo para todas as coisas e que Deus te use por onde você andar e por onde você estiver para que a obra do Senhor aconteça de forma criativa. Seja criativo, seja numa mensagem, numa pregação, num evangelismo, seja fazendo uma visita, o que você puder fazer, levando essa alegria, essa graça, porque nós cremos que Jesus era alegre. Jesus, as crianças gostavam de estar perto de Jesus. Então, seja criativo naquilo que você faz em nome de Jesus. Amém? Não sei quanto tempo eu tenho ainda, pastor Muracaba, mas... Glória a Deus, está muito bom. Você tem mais uns 5 minutos aí, se quiser falar mais alguma coisa. Mas, independente do que você vai falar, eu queria que você falasse mais um pouquinho, qual é a previsão dessa escola de mágica aí, para gente. Tá. A escola de mágica que nós queríamos fazer era de forma presencial, mas esse ano foi uma reviravolta, né, fervorosa, né? Nossas expectativas, nossos planos foram todos frustrados aí pelas questões presenciais. Então, essa ideia da adaptação para fazer de forma online, ela surgiu meio mediante essa necessidade, mas não deu tempo de preparar um material para somente online, porque necessita muito, pastor, essa coisa do contato, sabe? Muitas das dúvidas, elas podem ser sanadas, a gente crê que ela tem maior eficiência se nós estivermos próximos. Porém, não que seja impossível. Então, eu estou preparando. Provavelmente ainda vai até o final do ano, infelizmente. Porque, da maneira que a gente gostaria de fazer, eu queria que as pessoas pudessem ter o maior aproveitamento possível. E eu quero começar desde o básico até a forma mais avançada. E aí existem números, muitas apresentações que podem ser feitas, e ideias a gente tem muitas, mas a maneira de expressar e explicar isso para que a pessoa não tenha dúvida, né? E eu não queria também simplesmente revelar um segredo, porque essa não é a intenção, né? A ideia é a pessoa utilizar uma ferramenta. Então, provavelmente ainda a gente vai aí até o final do ano preparando o material, que depois de disponível também, qualquer pessoa, eu creio que nesse perfil a gente vai poder ter pessoas de todos os lados, de todo lugar do país aí adquirindo, né? Mas a ESMAC, que é a ideia, a Escola de Mágicos Cristãos, é a formação de missionários, de evangelistas, para que utilizem dos seus dons e recursos para evangelizar. Nesse caso, em específico, nós vamos falar muito sobre a mágica, mas vai desafiar a pessoa a usar os seus dons. Esse é o objetivo. Porque, como eu falei agora há pouco, pastor, muitas pessoas têm um dom e elas acreditam que esse dom não serve para nada, né? Ela não consegue enxergar encaixando o dom dela no evangelismo. E eu espero que essas pessoas possam
abrir a mente para ver que, independente daquilo que ela tenha como um seu talento, ela possa utilizar como uma ferramenta de evangelismo. Mas assim que a gente tiver essa informação, eu vou estar passando nas redes, vai ser, com certeza, ser meu convidado aí. Eu quero colocar a nossa equipe aqui, o pessoal da mídia aqui também, todo para você precisar de alguma ajuda da gente, Obrigado, o espaço aqui também, né? Amém. Amém. Para você, se você quiser. Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa comunidade ribeirinha lá do Peru, e nós estávamos em 12 no barco. E eu me lembro que um deles ficou doente, então nós paramos no porto, e a cidade mesmo, o vilarejo, era como 5, 8 quilômetros de distância do porto. Então tinha só aquela vilinha pequena no porto. Então o que eu fiz? Eu deixei os 10, eu e mais 9, ficamos ali. Eu deixei o piloto do barco, que era peruano, pegar um mototáxi, junto com o rapaz que estava doente, e ir para a cidade. Mas os mototáxis queriam levar todos nós. E eu disse que não haveria necessidade, né? Para quem todo mundo na farmácia, se é só um que está doente. E eles ficaram tão bravos conosco, porque eles queriam o dinheiro da corrida e tal, que eles chegaram a pegar pausa assim, para brigar com a gente mesmo. E eu fui orar a Deus. Eu disse, Deus, o senhor trouxe aqui não é para brigar, a gente briga, mas eu não quero isso. O senhor devia trazer uns caras mais fortes, então, aí do UFC, não tem problema com isso, não. Se a gente tiver que brigar, a gente briga pelo evangelho, mas não espero isso, não. E aí Deus falou comigo, faz mágica. Você tem dentro da tua mochila. Eu ando com a minha mochila aqui, ela tem meus truques mágicos aqui, tá tudo aqui, ó. Você ia falando das tuas mágicas aqui, eu já estava com ela aqui na mão. Olha aí, rapaz. Eu peguei e olhei para a pessoa que era o influencer ali, né, o influenciador, e olhei para ele e comecei a fazer os truques mágicos ali, ministrando, né, cada mágica com a sua ministração, direcionado a ele. De repente, ele estava em lágrimas, ele veio andando para próximo de mim, o grupo veio, Deus mandou uma chuva que todo mundo foi obrigado a ficar debaixo de um telhado só, cerca ali de umas 40 pessoas ali com mais a nossa equipe, e eu comecei a pregar. E eles pediram para nós voltarmos ali e estabelecermos uma igreja ali, que ali não tinha. Olha isso. Isso Olha foi isso. através da mágica, né? De muita coisa que eu aprendi contigo aí. Olha só. E você falou agora da chuva. Lembrei, pastor, que eu cheguei aqui em São João Batista, na praça, existe um coreto. E eu comecei a fazer evangelismo com mágica ali, choveu. Todo mundo foi para debaixo do coreto. Foi a oportunidade que a gente utilizou. E aí as pessoas eram obrigadas. E as pessoas entregando a vida para Jesus ali, debaixo do coreto, por causa de uma chuva, e também ali utilizando a ferramenta da mágica. Então, glória a Deus, querido. Foi muito bom ter você com a gente aqui. Espero que vamos ter mais outras oportunidades, né? Dessa, para você estar com a gente aí. Eu quero me colocar à disposição para te auxiliar nisso aí. Quero estar junto também para aprender. Eu quero fazer parte dessa escola aí. Como aluno. Joia, pastor. Vamos estar divulgando, sim. Tá? Eu que agradeço aí pelo convite, por essa parceria, por estarmos juntos aí. Tá bom, queridão. Beijão no coração. Deus abençoe. Tá aí gente amiga, pastor Eliezer, que é o pastor mágico que faz trabalhos evangelísticos com artes mágicas. É uma bênção de Deus aí no reino de Deus. Tenho aprendido muito com ele, tenho aprendido muito mesmo. Graças a Deus. E você continua conosco aí na nossa maratona missionária. Nossa maratona missionária.